Então, um profissional do movimento, um profissional que trabalha constantemente com o tratamento conservador, não se basear nos mapas metaméricos que nós temos dessa porção, principalmente da cervical, da torácica, da lombosacral, você está fora do mercado. Como comecei já a citar aí, o paciente com dor no quadril com hérnia de L5-S1. Não é a hérnia que está dando sintoma direto a ele. Só se for um sintoma indireto a ele. Tá ok? Então, aqui, os ramos ventrais possuem neurônios que transmitem informações motoras para a musculatura esquelética e os ramos dorsais possuem neurônios das fibras sensitivas da pele. E os tecidos cutâneos e os tecidos profundos, que estão relacionados aos ossos, músculos e vísceras. Então, aqui tem um código importante. Então, entende que esses tecidos relacionados ao nosso sistema, do mesmo jeito que a coluna, ela pode sensibilizar um órgão pode sensibilizar a coluna. Do mesmo jeito que uma fusão músculo-tendínea pode sensibilizar o seu local, pode sensibilizar a coluna e pode sensibilizar um órgão, que pode sensibilizar o tubo dural, que pode sensibilizar todo o processo do neuroeixo, a dura mata e a dor de cabeça. Fábio, mas você falando assim, você então está querendo dizer que o sistema de aferência e eferência é uma via de duas mãos e o corpo pode estar sempre sensibilizando? Exatamente. Mas quando você vai tratar, você vai ficar olhando primeiro esses detalhes, essas minuciosos, ou você vai trabalhar mais olhando os tecidos que estão relacionados aos sistemas mais diretos? Primeiro, os sistemas mais diretos. Se os sistemas diretos não estiver funcionando, exemplo, o cara está com dor lombar. Olha lá, hernia de disco. Eu vou lá remodelar o disco, eu vou lá manipular a faceta, eu vou lá olhar as áreas de crush, eu vou lá olhar as complacências neurais, a aderência de raiz, eu vou fazer um diagnóstico diferencial para saber se é aderência ou se é complacência neural. Já vou fazer SLAMP teste, LASEG, teste de mobilidade global, e vou usando as referências e vou tratando. Mas quando o negócio, eu falo brincando, em paçoca, tipo, não está conseguindo evoluir, ou já passou em muitos profissionais que a gente sabe que não tem tanta profundidade clínica, aí eu começo já a olhar esse sistema de interligação das DSR, das dorsomáticas referidas. Começo a olhar a víscera, começo a olhar a fusão músculo-tendínea, começo a olhar a ativação neuromuscular, que é o que eu sei que não tem no mercado. Então, como eu falo sempre, nós utilizamos todos os raciocínios a meu favor. Por isso que é importante saber se o camarada já tratou, e é importante você ter uma noção o que aquele profissional, se for uma cidade menor, né, se você tiver conhecimento, o que aquele profissional atua, qual que é o carro-chefe de atendimento dele, para você ter pelo menos um layout, um mapa mental aberto do que foi feito, e aí você não vai subestimar o outro profissional, você vai utilizar aquela informação ao seu favor. Então, mas aí, se está sensibilizado, começamos a interligar com vísceras, sistema neurofuncional e ativação neuromuscular. Outra visualização também é que cada nervo espinhal possui um padrão de atribuição segmentar constante, ou seja, cada nervo é responsável por uma sensibilidade de uma área demarcada, chamada de dermátomo, como já falamos, e é responsável para ativar contrações de fibras de um determinado grupo muscular que é chamado de miótomo. Então, pega esse código. Um miótomo, ele pode estar a ser oriundo da coluna, mas ele ficando crônico, ele fica com uma espasticidade reflexo de uma alteração de mobilidade, uma DSR da coluna, uma facilitação neuromuscular. Mas esse miótomo ficar por muito tempo crônico, igual no caso desse rapaz, 2 anos de hernia de disco, que eu estou citando, o que eu tenho que fazer? Até falei para ele, vou dar aula aqui meia hora e vou citar o seu caso. Ele falou, pode citar, porque eu melhorei 80%. E aí o que acontece? Esse 2 anos e meio com hérnia, com sensibilização com esse miótomo, você acredita ou não que essa musculatura pode ter também uma alteração do controle neuromotor de contrações periféricas, de atracação e relaxamento, da sinergia muscular, de concêntrico, excêntrico, isométrico, as funções de contração muscular, de contração aproximando, afastando principalmente, e estática, por esse músculo ficar espasmado constantemente, vê se faz sentido para você, e se o córtex cerebral dele está ativando para fazer contração. É muito comum, quem tiver na formação de MP com CNM vai ver isso,
que quando você começa a fazer contrações neuromusculares com algum grupo muscular, é muito comum a pessoa não ter aprendizado e não ter mais cognição motora de contração. Exemplo, vamos retrair a escapa, eu não sei mais retrair. Vamos movimentar o quadril nessa direção, não consigo mexer. E não consegue, não sabe. A pessoa acaba se sentindo, como eles mesmos falam, nossa, eu tô burro, não é possível. E é comprovado cientificamente que quando esse desequilíbrio fica por muito tempo, o aprendizado neuromotor, que nós chamamos de controle neuromotor, não ativa nem no córtex cerebral. Então, é como se a parte periférica muscular, que está há muito tempo sem mobilidade, você tem que reeducar o arranque, o início, a constância e o sincronismo de contração. E aí, que é o que a gente fala, que primeiro remodela e depois vai entrar com o controle neuromotor. Olha só que interessante. Nossa, Fábio, mas você está falando dessa forma? Você acredita que a pessoa que tem uma radiculopatia, igual esse cara também, mas no caso esse cara é mais DSR, né? Compressão é mínima. Mas uma radiculopatia, se ela for severa, ela não começa a dar sinais neurológicos? Você acha que os sinais neurológicos vão ativar ou desativar o sistema neuromotor? Então, é comum com pacientes crônicos de radiculopatia, ou até mesmo paciente pós-cirúrgico, você ter que entrar nesse sistema de reativação neuromuscular para ganhar estabilidade e parar de ter as compressões e as DSR. Ou seja, as facilitações neuromusculares muitas vezes vão ter quando o corpo tiver realmente autonomia de contração, concêntrica, centro isométrica. Que é isso que a gente faz no controle neuromotor, associada à repadronização biomecânica, associado a exercício terapêutico, visão osteopática, terapia manual avançada e PNF, facilitação neuromuscular proprioceptivo. Não é só PNF, é muito além nessa visão clínica do nosso RCI. Então, dessa forma, você consegue entender que muitas vezes aquele miótomo que está lá por muito tempo, muitas vezes você trabalha as DSRs da coluna, eles normalizam e segue a vida. Mas se não seguir, você vai ter recidiva de disfunção ou não vai ter estabilização no segmento. Então, eu vejo a galera aí do MP que está mais aquecida, né? Outra galera de outros cursos. Eu já fiz isso, fiz aquilo, fiz isso, fiz aquilo e nada está melhorando. Muitas vezes não é só dar mobilidade e descompressão. Muitas vezes nós temos que olhar também esse controle de ativação neuromuscular. Não vai muito longe. O próprio Jader, professor Jader, parceiro meu do Instituto, esse tempo atrás estava com dor no ombro que não conseguia apoiar o braço. Eu trabalhei ativação neuromotora escapular, a gente gravou ainda as ativações, eu postei, e o ombro dele parou de doer. E eu não trabalhei uma remodelação, eu não trabalhei uma manipulação, eu só ativei os escapulares e os ombros pararam de doer. Então, entende que isso está muito ativo e está muito evidente no nosso dia a dia. Tá? Ó, o Jader, foi top. Lógico, filho. Lógico que foi top. Seguimos, tá? A radiculopatia cervical produz dor ou dormência, no caso, se a raiz cervicais, no pescoço, no ombro, no antebraço, na mão, né? E aquela história, primeira coisa que você vai começar a pensar, se é local ou se é sensibilização. A pessoa não tem precisão. E quando a gente fala de radiculopatia de verdade, é uma dor fulminante. É uma dor muito intensa. Que a pessoa fala, eu não consigo mais viver com isso. Tá ok? Então, a radiculopatia cervical produz a dor, né, no trajeto do braço, pode associar-se a algum tipo também de déficit muscular, fraqueza, e dor nos membros que tendem a seguir nos dermatos, nervos acometidos, e os sintomas podem piorar durante a manobra de compressão cervical, como o teste de Spooling, tá? E avaliar durante a distração cervical. Esse é o raciocínio clássico. Então, obviamente, Fábio, será que eu faço tração? Será que eu faço remodelação dando carga, pressão? Qualquer teste de compressão cervical, você fez qualquer teste de compressão, já aconteceu com você, de você fazer o cara tá com compressão, você vai lá e comprime mais, ele fala, ficou gostoso. É poucos, mas vai acontecer. Então, muitas vezes, até no teste provocativo, vai desensibilizar. Então, você entenda que muitas vezes você explorar movimento de flexão, extensão, muitas vezes o paciente fala assim para você, já, assim não dói.
ele já chega assim para você, porque ele já está na postura antálgica. Aí cabe a você entender se a dor é homolateral ou se a dor é contralateral. Se você tem que abrir ou fechar espaço, entende? E colhendo referência e testando no seu paciente, você vai conseguir compreender tranquilamente se você precisa fechar espaço ou abrir espaço articular, tá? Nem sempre só tracionar. Por que só tracionar não funciona? A cervical funciona melhor. A lombar é muito mais complexo nesse sentido. Por quê, Fábio? Porque você tem um sistema motor, um sistema de aferência e eferência, e dependendo do sistema que você traciona, você sensibiliza em múltiplas vezes ativa os receptores de dor dos nossos receptores e a DSR explode na sua mão, tá? Então, muitas vezes eu vejo vários colegas, pessoal que não quer muito estudar e quer encontrar a fórmula mágica de conseguir ter grandes resultados, e aí vai lá e compra igual uma marca que eu tenho, de 25 mil aí, de flex de tração, bota o cara na flex de tração, acha que vai tracionar e vai sumir a dor, não traciona e brocha, e fica chateado. Fala, essa merda, essa marca aqui não serve nada para mim. Por ao contrário, ainda dá mais dor no povo, entendeu? Isso é muito comum. Por quê? Porque não está olhando essas questões multifatoriais que eu estou citando aqui nessa aula do clube. Tá ok? Então, é o que eu faço.